Quando abrimos os mails na primeira página, no primeiro capítulo, somos logo confrontados com a localização espacial e temporal da ação. A casa que os mais vieram habitar em Lisboa no outono de 1865 era conhecida na vizinhança da Rua de São Francisco de Paula, etc. Ora bem, então ficamos a saber desde logo que o espaço onde vai decorrer a ação do romance é a cidade de Lisboa, mais concretamente uma residência chamada O Ramalhete, que pertence aos Maias. E ficamos também a saber que essa mesma ação se inicia no outono de 1875. Segue-se neste primeiro parágrafo uma descrição do Ramalhete, que é então a residência que os Maias vão habitar em Lisboa, a partir de 1875. Há localização, uma série de características, dentre as quais se destacam, desde logo, o aspecto antiquado e a riqueza que se pode adivinhar do exterior e que depois se vai concretizar no interior. Há também a referência ao facto de, além do Ramalhete, os Maias possuírem duas outras casas em Lisboa, nomeadamente o Palacete Benfica e a chamada propriedade da Tujeira, que entretanto foram vendidas. A designação de Ramalhete necessita de algumas considerações. Em primeiro lugar, a ideia de Ramalhete remete-nos para um ramo de flores, digamos assim, o que sugere, desde logo, alegria e felicidade, as cores das flores, etc. e tal. No entanto, essa ideia é contrariada pela expressão sombrio casarão, o que deixa a entender que há algo negativo associado desde logo ao Ramalhete. Essa ideia negativa é depois concretizada por um conjunto de palavras que acentuam precisamente isso. Além de sombrio, como já referi, expressões como paredes de feras, estreitas varandas de ferro, aspecto tristonho. Além disso, a associação a espaços religiosos, como por exemplo, tinha um aspecto tristonho de uma residência eclesiástica, é um edifício de gravidade clerical, etc., anunciam, de certa forma, metaforicamente, a redução e o estreitamento da linhagem de os Maias, porque estão associadas a uma ideia de opressão, de clausura, pensando na religião enquanto, por exemplo, associação à Inquisição. Também nos é explicado, a origem do nome Ramalhete, e ficamos a saber que esse nome provinha de um painel de azulejos que representava um grande ramo de girassóis. Ora, que estava em substituição do escudo da família. A seguir, é-nos dito que o Ramalhete esteve desabitado durante muitos anos, por isso a imagem inicial que temos dele é de abandono completo. É um espaço abandonado, é um espaço pobre, é um espaço inculto, cheio de ervas bravas, ervas daninhas. Nele existe, no entanto, um conjunto de elementos que são importantes ao longo de toda a obra, nomeadamente um cipreste, um cedro, uma cascata seca, um tanque e uma estátua de mármore de Vênus Citreia, de Vênus, deusa do amor. Desde logo, há que considerar aqui 3 ou 4 questões relativamente a estes elementos. O cipreste e o cedro são árvores típicas dos cemitérios e, portanto, pegando nisso, estão associadas à ideia de morte. Por outro lado, são árvores que resistem ao tempo, que vivem muito tempo e, portanto, estão associados à ideia de uma certa longevidade. A cascata está seca, cascatazinha, mais concretamente, não esquecer a presença desse diminutivo. Está seca. Se está seca, simboliza ausência de vida, ausência de água, ausência de vida. E, tendo em conta os acontecimentos imediatamente anteriores, podemos associar esta ausência de água, esta ausência de vida, ao suicídio de Pedro da Maia, que ocorreu algum tempo antes.
O tanque cheio de entulho é mais um traço de uma residência que está completamente abandonada. Há aqui depois considerar toda a simbologia que está associada a esta descrição. Em síntese, a designação de ramalhete e o emblema, que é o ramo de girassóis, vem demonstrar duas coisas. A importância da terra, por um lado, e da província, por outro, no passado dos maias. Esta designação e o emblema significam que a terra e a província, o interior do país, têm uma importância bastante grande no passado dos maias. Temos a questão do girassol. O girassol é uma planta interessante, porque ele acompanha o sol. Para onde o sol vai, o girassol acompanha essa movimentação. Ora, se associarmos isso aos maias, então teremos de associar o girassol a dois casais, digamos assim, dois pares amorosos, Pedro da Maia, Maria Monforte, Carlos da Maia e Maria Eduarda da Maia. Neste caso, o girassol será associado às personagens masculinas, que assumem, tal como o girassol relativamente ao sol, uma atitude de submissão e de fidelidade para com o ser amado, com o ser feminino amado. Por outro lado, o girassol, na sua característica de dependência do sol, associando às personagens masculinas, representa a sua incapacidade de ultrapassar a paixão e a receptividade ou não receptividade da pessoa amada. Isto é, de forma talvez mais clara. Pedro da Maia apaixona-se por uma senhora chamada Maria Monforte, como vemos depois. E ele assume para com ela não só uma atitude de fidelidade, mas de submissão absoluta. O que faz com que ele seja totalmente incapaz de enfrentar a vida após a fuga da mulher, após a fuga de Maria Monforte. E como ele é incapaz de enfrentar as dificuldades e essa fuga, como é incapaz de viver sem o seu sol, acaba no fundo por recorrer ao suicídio. Carlos vive para olhar e contemplar Maria Eduarda, a sua deusa, que o embriaga completamente, envolve numa paixão e aparentemente constitui com ele uma relação de amor absoluto. Que ocorre o desenlace trágico, obviamente, e as coisas não são exatamente assim. Ao longo destes parágrafos iniciais, temos também uma demarcação muito sumária dos marcos temporais da história do ramalhete. Isto é, o ramalhete foi construído durante o reinado da rainha Dona Maria I, que reinou nos finais do século XVIII. O reinado dela estendeu-se de finais da década de 70 do século XVIII até cerca de 1790-92. Depois há uma outra data, que é de 1858, que coincide com a visita a Lisboa de Monsenhor Bucarini, um elemento religioso, que tem a intenção de evitar o ramalhete, o que acaba por não acontecer. E a terceira data é então 1875, quando Carlos e Afonso se instalam no ramalhete. No quarto parágrafo temos uma caracterização muito sumária dos maias. Então o que é que ficamos a saber deles? São uma antiga família da Beira, são uma família beiroa, é nobre, de linhagem antiga e pouco numerosa, não tem linhas colaterais nem parentelas. Efetivamente, no presente está reduzida a apenas dois elementos, Afonso da Maia e Carlos da Maia, respectivamente avô e neto. Ficamos também a saber, ao longo deste parágrafo, a partir daqui, nomeadamente, que é uma família abastada, que é uma família rica. E essa riqueza resulta basicamente de dois fatores: a acumulação de economias durante 20 anos e uma herança de um parente chamado Sebastião da Gama, que andou pela Itália e pela região de Nápoles. Por isso mesmo, é uma família que na sociedade portuguesa, na sociedade lisboeta, tem um estatuto económico e social bastante elevado. No entanto, está associada desde estas primeiras linhas do romance, a um passado trágico, quando se refere aqui a algures a expressão desgostos domésticos. Portanto, os maias estão associados a um passado
trágico, que logicamente vai continuar no presente e no futuro. Seguidamente, temos a descrição então das outras habitações que os maias tinham em Lisboa, que foram vendidas, e ao facto de Afonso da Maia, até então, até aquela data, 1865, ter vivido na quinta de Santa Eulávia, juntamente com o neto Carlos da Maia. Até que, em determinado momento, Afonso anuncia a intenção de vir habitar novamente o Ramalhete, que estava desocupado há imenso tempo. Porquê? Basicamente por considerar que o neto, e está numa fase posterior em que o neto já está formado em medicina, o neto não poderia continuar a viver no interior do país, na Quinta de Santa Eulávia, teria de ter outros horizontes. Então decide vir para Lisboa. Vilaça, que é o procurador da família, opõe-se por 3 motivos. Em primeiro lugar, diz ele que o Ramalhete, para ser habitado, necessita de muitas obras e, portanto, de despesas muito elevadas. Segunda questão, falta no Ramalhete um jardim, faltam espaços verdes. Ora, tendo em conta que Afonso e o neto habitavam numa quinta, então, sendo assim, provavelmente sentiriam falta desses espaços em Lisboa, desses espaços verdes do jardim. E depois ele refere uma outra questão, que é as razões que eu acabei de aludir, uma terceira razão, uma terceira questão, que é a referência a uma lenda, segundo a qual eram sempre fatais aos maias as paredes do Ramalhete. Ora, isto é um presságio, esta lenda constitui claramente um presságio de tragédia, um presságio de desgraça. Esta afirmação, Afonso reage de forma, digamos assim, racional. Diz ele, riu muito da frase e respondeu que aquelas razões não eram excelentes, mas ele desejava habitar sob tetos tradicionalmente seus, etc, etc. Portanto, perante crenças sobrenaturais, Afonso apresenta-se como um homem racional. Tendo em conta que isto é literatura e que é um romance, o destino encarregar-se-á de provar que ele estava errado. Então, fazem-se as obras, elas iniciam-se. Inicialmente é selecionado um arquiteto português chamado Esteves. Porquê que ele é selecionado? Porque é compadre de Vilaça. Portanto, o critério base para a seleção da pessoa que vai restaurar o Ramalhete não é um critério, digamos assim, profissional, é um critério de compadrio. É compadre. É a famosa cunha, os conhecimentos, e não propriamente o talento. Nada diferente daquilo que temos hoje. No entanto, Carlos não gosta muito dos projetos que Esteves tem para o Ramalhete e decide mandar vir um arquiteto londrino, um arquiteto estrangeiro. Esteves fica muito desgostoso, Vilaça e Afonso também, como se pode ver aqui. Ele foi lá para o centro político, aquilo era um país perdido. Afonso lamentou também que estivesse vindo Esteves e tal e coisa. E, para o compensar, decide-se que ele construirá pelo menos as cocheiras. No entanto, e reparem nesta nota irónica, o artista ia aceitar quando foi nomeado governador civil. Obviamente que desde estas primeiras páginas, Eça de Queiroz também aproveita para criticar fortemente o Portugal em termos políticos e sociais. Desde, por um lado, a importação de modelos estrangeiros. Isto, Carlos foi buscar um arquiteto londrino, porque aparentemente em Portugal não haveria quem conseguisse realizar a obra a seu contentamento. Depois a caricatura, a crítica à mentalidade portuguesa pelo seu atraso, pela falta de cultura, pelo compadrio, pela cunha, digamos assim. E por último, uma nota para o facto desta modernização do Ramalhete ser metonimicamente, uma oportunidade de reforma da casa e do país. Isso se associa ao reflexo dos ideais reformistas que a geração de 70 tinha. O país, obviamente. Ficam com esta nota de que o Ramalhete e a família Maia, de certa forma, representam então por metonímia o país inteiro, Portugal. Lembrar que a metonímia consiste em tomar uma parte um todo por uma parte e depois se concretiza em diversos elementos mais particulares.
Depois temos aqui a descrição do ramalhete, uma descrição extensíssima e pormenorizada, que é uma característica do realismo e do naturalismo, fazer descrições profundamente pormenorizadas, quase como as indicações cênicas de um texto dramático. Nós conseguimos visualizar os espaços que nos são descritos, tal é a quantidade de pormenores que nos são apresentados. Não vamos aqui gastar muito tempo com isto, queria chamar apenas a atenção para o facto de, quando se descreve o escritório de Afonso, dentro dos vários espaços que são descritos, se fazer referência a um quadro do pintor Rubens. Esse quadro representa Jesus Cristo pregado numa cruz. Este é outro presságio de tragédia, e são muitos ao longo do romance que nós vamos encontrar. Porquê? Cristo morreu para expiar os pecados dos homens, certo? Foi pregado numa cruz. Bem, o quadro está no escritório de Afonso, portanto, não custa muito associar esta ideia à própria personagem. Se Cristo morreu para expiar os pecados dos homens, Afonso vai morrer por causa dos pecados do neto. É isso que eventualmente veremos lá mais para a frente, quase de certeza que sim. Continuamos com as descrições, há referência muito sumária a uma viagem que Carlos faz pela Europa. Da descrição do ramalhete e das obras que foram feitas, nós começamos já a notar algumas das características das personagens, nomeadamente o seu bom gosto, o gosto pelo luxo, pelos ambientes sofisticados e elegantes, requintados, etc, etc. Obviamente tudo isso suportado pela riqueza que os maias possuem. A partir do momento em que estão concluídas as obras, nós temos uma segunda descrição do jardim, do quintal do ramalhete, com os mesmos elementos. O cipreste, o cedro, a Vênus, a estátua de Vênus e a cascatazinha. E aqui o que nós temos é uma descrição completamente diferente. Porquê? Porque o quintal do ramalhete foi renovado e está agora pleno de luz e de vida. E, portanto, simboliza a ressurreição da família para um outro tipo de vida, uma vida feliz e harmoniosa. Por outro lado, o cipreste e o cedro envelhecem juntos como dois amigos tristes. Ora, esta comparação é muito interessante. Porque, por um lado, este envelhecer juntos, quase abraçados, apresenta-nos as duas árvores como se fossem dois amigos. Portanto, além da comparação, aqui quase uma personificação das árvores. São inseparáveis em vida. Nós imaginamos perfeitamente as suas árvores a par e as raízes entrelaçadas lá debaixo da terra. No entanto, há uma nota, mais uma vez, dissonante nisto tudo, que é o facto de se referir que são dois amigos tristes. Ora, esta nota de tristeza e melancolia, apesar da renovação do ramalhete, nunca desaparece. A estátua de Vênus merece também 2 ou 3 considerações. Sabemos nós que Vênus é a deusa do amor. E esta estátua está agora, tal como os outros elementos, com um novo aspecto, completamente diferente do anterior. Ora, enquanto deusa do amor, então ela está ligada, precisamente, a esse sentimento, ao amor, bem como à sedução, e representa o amor físico. Ora, ela representa também outra coisa, ou outras coisas, porque se liga às 3 fases do ramalhete. Como há pouco disse, liga-se à primeira fase do ramalhete, quando o ramalhete está abandonado, não é? Afonso da Maia partiu para a Quinta de Santa Eulália, portanto saiu de Lisboa, o ramalhete está abandonado e ela está igualmente encostada a um canto, cheia de erva, rodeada de ervas daninhas. E isto relaciona-se, remete para a morte de Pedro da Maia. Esta segunda fase, após a remodelação, ela surge então em todo o seu esplendor e está associada à tal ressurreição da família para uma vida feliz, harmónica, etc, etc. Por outro lado, durante esta segunda fase, vai-se ligar às personagens femininas, nomeadamente a Maria Monforte e a Maria Eduarda, que são 2 mulheres que são sistematicamente associadas
as estátuas. Sua imagem física é associada e comparada a estátuas gregas. Haveremos depois de ser umas considerações sobre isto. No final dos Maias, quando a tragédia está consumada, aparece novamente a estátua de Vênus, mas coberta de ferrugem, simbolizando a morte do amor e, por extensão, a morte ou definhamento, a degradação dos Maias. A cascatazinha, neste caso, já apresenta, já nela corre água, mas é uma expressão curiosa. O diminutivo, mais uma vez, carinhoso, adjetivos como deliciosa, está decorada com conchas, etc, etc. Mas reparem, forma verbal, melancolizando, como um choro. Ora, esfiado gota a gota na bacia de mármore. Então, é verdade que a cascata está regenerada, mas também é verdade que surge associada ao choro. Duas outras notas ainda. De uma cascata sai, obviamente, água. A água está associada à ideia de regeneração. Basta pensar, regeneração e purificação. Basta pensar na água do batismo, que serve para purificar aquele que é batizado, para lhe retirarem todos os pecados. Por outro lado, esta ideia de que da cascata sai um fiozinho de água, que vai caindo lentamente, remete metaforicamente para a passagem do tempo. E por outro lado, a ideia do choro, a ideia da água que flui gota a gota, está também associada ao destino trágico dos Maias.